Só, que série que é pra fazer agora, hein? Garoto, faz 4 séries de 15 aí. Você está ouvindo o podcast 4 de 15. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Yuri Motoyama e hoje estou aqui com o meu parceiro do crime, o homem que dorme tarde e acorda cedo. Agora o homem que tatuou nas costas inteiras, fechou com todos os símbolos da Zumba, Gilmar Esteves. Fala, galera. Mas teve uma tatuagem nova da hora, tá vendo aí? Quem segue ele no Instagram, né? Da hora mesmo. É o dragão chinês, mano. O dragão daquele filme lá, Como Cuidar do Seu Dragão, não é? E uma estreia hoje. A gente tava comentando que estamos passando por uma reformulação do 4 de 15 e aceitamos contratações, a gente tá aceitando contratações, né? De pessoas que queiram ajudar com o projeto. Então a gente já teve a Daisy, que eu comentei lá no outro episódio. E aqui veio pra fazer a sua estreia, um novo braço direito aqui do 4 de 15, o fisioterapeuta Fabiano Fonseca. Fabiano, seja muito bem-vindo, muito obrigado. E dá um alô pro pessoal aí. Fala, galera. Gostaria de agradecer aqui a oportunidade de participar do podcast. Agora vocês vão ver aí, às vezes, o Fabiano também, alguns programas, mas ele vai me ajudar bastante aí nos bastidores. E vai ser uma contratação de peso. A gente vai pagar ele só com carinho e stickers do WhatsApp. Tem um pacote de stickers onde a gente faz o pagamento. E falando em stickers do WhatsApp, eu vou apresentar pra vocês agora nossa especialista, que ela tem um pacote de stickers gratiluz, que é muito bom, que eu roubei já tudo dela. Que ela é especialista, trabalha com dor. Ela foi minha aluna da graduação de fisioterapia, conheci ela lá na faculdade. Aquelas alunas que você nunca vai esquecer, que assim, sabe, sensei, você é professor, aquela aluna que poderia dar aula no seu lugar, quando você fala assim, meu, se eu saísse, essa aluna daria aula no lugar? É. Fala, esse tem futuro. Não é, se eu saísse, ela subia lá e dava aula normal no meu lugar. Então, olha que moral, hein, Natália? É, muita moral. Nossa, fiquei emocionada agora. Então eu quero apresentar pra vocês a fisioterapeuta Natália Ambrosio. Natália, dá um alô aí pro pessoal. Oi, pessoal. Nossa, gente, muito obrigada. Obrigada aí, Yuri, pelos elogios. Imagina. E obrigada pelo convite para participar com vocês. Muito bom. E hoje, o tema do assunto é uma coisa que você com certeza já sentiu. Que é aquela sensação que lembra que você tem uma coisa chamada corpo, que é a dor. Então a gente vai estudar um pouco, né, com a Natália. Ela vai trazer um pouco sobre dor, quais as linhas de pesquisa, quais estudos sobre dor. Eu fui conversar com ela sobre a pauta e eu descobri que eu não sabia nada de dor. Pra mim, dor é aquilo, bateu, sentiu, mas tem tanta coisa interessante que vocês vão ver nesse programa. Tem cursos inteiros só para estudar dor, pós-graduações, né, que eles fazem cursos só para estudar dor. Então, algumas perguntas que às vezes são muito comuns e elas podem desdobrar em reflexões muito profundas, tipo, eu tô sentindo uma dorzinha no joelho, tem que parar de treinar, tem que tirar a carga, vou no médico, não tô com qualquer dor, tá com dor, opera. Então a gente vai desmistificar tudo isso sobre a dor. Boa. Antes, vamos deixar aqui os nossos recados. Gente, e nessa sessão de recados, não é o Yuri Motoyama que tá falando, é uma variante dele, de outra dimensão, que está destruído por uma gripe. Fiz um teste de Covid ontem, não é Covid, mas os recados não podem deixar de ser dados, principalmente porque a gente tá chegando no final do ano e a gente tá em época de fazer agradecimentos. Então, você que ouve a gente pelo Spotify, provavelmente você deve ter recebido lá aquele Rapid, que ele faz lá um compilado dos podcasts mais ouvidos. E se por acaso o 4 de 15 pingou lá pra você com mais ouvidos, compartilha com a gente pra gente saber que isso é muito legal. E a gente, como produtor de conteúdo, a gente também recebe um resumão desse sobre o nosso conteúdo, que eu vou compartilhar algumas coisinhas aqui com vocês. Então vamos lá, a gente produziu 30 episódios esse ano, então esse ano foi um ano excepcional, porque com a parceria da Centauro, no primeiro semestre, não sei se vocês lembram, a gente produziu conteúdo toda semana. Era uma ideia que eu tinha, achava muito legal a possibilidade de produzir conteúdo semanal. Isso é possível, mas é um trabalho gigantesco. Mas com o apoio da Centauro a gente conseguiu. Agora a gente tá fazendo normal, né, no nosso formato quinzenal. Então a gente conseguiu mandar 30 episódios em 2022. Nós alcançamos 22 países. Em agradecimento especial aí o Brasil, que é o primeiro lugar. Em segundo lugar o Japão. Gente, eu nunca recebi uma mensagem de um ouvinte do Japão.
E como a gente tá em segundo lugar e vocês não aparecem, Japão, manda uma mensagem em japonês pra mim, nem que seja, só pra eu saber que vocês existem, quem são vocês, por que vocês ouvem o 4 de 15, como vocês descobriram o 4 de 15 aí no Japão, tá? E em terceiro lugar, nosso querido Portugal, olha que delícia, Portugal, será que vai ganhar a Copa? Eu não sei ainda, mas eu torço Portugal também. Minha família é de lá, né? Olha que legal, uma parte da minha família é Japão e Portugal. Será que é por causa disso que eles ouvem, pra dar um agradinho pros dois lados da minha família aí, Japão e Portugal? E mais, nosso programa esteve entre os 5% dos podcasts mais compartilhados no mundo. Isso eu fiquei meio impressionado, isso dentro do Spotify, tá? Não conta todas as outras plataformas, mas fiquei bastante feliz também. Dos nossos ouvintes em 2022, 87% descobriu o 4 de 15 nesse ano. Olha que engraçado, né? Acho que também foi pela quantidade de conteúdo que a gente fez, né? Acabou chegando mais pessoas e graças também a vocês que compartilham. Por isso que a gente sempre pede, né, o compartilhamento, porque isso ajuda muito. E nós produzimos 95% a mais de conteúdo do que os outros podcasts da categoria fitness e saúde. A gente não tá aqui competindo, mas é muito legal saber que a gente fez aí quase o dobro a mais de conteúdo. E isso aí também eu falo, graças às nossas parcerias, graças a você que tá ouvindo, que compartilha, que ajuda, que apoia a gente, né? A sensação de você estar contribuindo nesse mundo de desinformação, com algumas informações relevantes, pra gente é muito legal. E vamos lá, outras novidades aqui rapidinho. O nosso podcast Drops, não sei se vocês repararam, que a gente tem um podcast Drops, que ele é um curtinho ali, né, que a gente responde uma pergunta pontual, que às vezes vocês mandam, ou às vezes eu acho algumas perguntas interessantes na internet, até ouço alguns alunos fazendo algumas perguntas interessantes lá na faculdade, e transformo em Drops. Eu tô pra lançar o Drops em um feed próprio, então, se você só ouve o Drops, ou se você tem um aluno teu aí de personal, ou uma pessoa que é praticante de exercício físico, mas fala, pô, eu não gosto do 4 de 15 porque eu não entendo muito daqueles conteúdos, né? Apesar de a gente tentar sempre deixar numa linguagem mais acessível. Se você quer um programa aí com respostas de perguntas pontuais, né? Numa linguagem bem simples e bem curtinho, né? O Drops fica em torno de 20 minutos, menos da metade do tempo do podcast tradicional do 4 de 15. Você pode assinar ele agora num Drops específico. Então se você procurar lá Drops 4 de 15, você vai poder oferecer essa opção do 4 de 15 para um aluno seu, para uma pessoa que é só entusiasta no tema, né? O Drops acaba pegando bastante essas pessoas que têm muita curiosidade sobre exercício, mas não quer se aprofundar, saber da vida de pesquisador nem nada, só quer entender um pouco melhor essa parte do mundo de treinamento, de exercício aí. Então, logo aí a gente vai ter no feed de todos os agregadores o Drops 4 de 15, tá? Que são nossos episódios do Drops. Se você assina o feed do 4 de 15 normal, que você tá ouvindo este podcast, vai vir tudo pra você normal, tá? Só que a gente criou um específico, uma casinha própria lá pro Drops. Nós temos ainda mais uns 2 episódios ainda esse ano. Depois a gente vai fazer uma pausa pra organizar os programas do ano que vem. Mas já vou deixar aqui de antemão que nós vamos fazer o UBC. Só que o UBC ele vai ficar um pouco diferente. Quem tá lá no nosso grupo do Telegram já sabe, eu lancei uns questionamentos, perguntei algumas coisas para os nossos ouvintes lá do Telegram. Vou fazer o UBC, que eu conversando com a Daisy também, vou fazer o UBC de um jeito um pouquinho diferente, tá? É uma coisa que me incomodava um pouco no UBC, que eu vou dar uma arrumadinha lá. A Daisy deu uma ideia muito boa, que foi exatamente o que eu tava pensando, e aí casou as ideias ali. Nós vamos fazer um UBC que vocês vão gostar, vai ser legal. Só estamos organizando forças aí para fazer um UBC bem legal para vocês, e aí ele vai voltar, né? A gente sempre volta no ano que vem com o UBC. Em janeiro a gente fica de férias. E na verdade, nas férias do 4 de 15 eu vou estar trabalhando num projeto particular, que é uma coisa que eu já tenho vontade de fazer há muito tempo, mas você fica adiando. Muitas pessoas já falaram pra fazer isso, e agora vai sair do papel, tá? Então você que aí gosta do meu conteúdo em específico, fica de olho aí nas minhas redes sociais, lá no perfil pessoal. Eu vou soltar aqui também no 4 de 15, mas eu vou lançar um projeto pessoal aí que eu tenho muita vontade também de fazer. Tinha muita vontade de fazer, na verdade, né? E acabei desovando ele agora. Beleza, então, gente, demorei muito. Desculpa, Natália ficou esperando aí. Desculpa, agora vocês vão ouvir um podcast sensacional sobre dor. E eu tenho certeza que, a não ser que os nossos fisioterapeutas, né? A gente tem muito fisioterapeuta que ouve, mas o pessoal do treinamento não vai ter noção de quão vasto é esse tema de dor. Beleza? Variante gripada do Yuri indo embora. Um beijo, um abraço e bom episódio. Então, recados dados, bora para o primeiro bloco. Bora!
Então a nossa convidada, Natália Ambrosio, ela é graduada em Educação Física e Esportes e também graduada em Fisioterapia. Ela tem pós-graduação em Fisiologia do Exercício aplicada à clínica, ortopedia e traumatologia. Ela não colocou aqui, mas eu sei que agora ela tá começando aí no mestrado, aqui na Unifesp, onde eu e o Gilmar nos formamos, né? Agora tá no caminho aí da loucura mesmo. Fala aí. Olha aí. Loucura total. Vamos desanimar ela, E ela é proprietária há 8 anos do estúdio N Pilates e Fisioterapia. E ela atua principalmente com pacientes que têm escoliose e dores crônicas. Aí, primeira pergunta, eu vou fazer na ordem das suas graduações aqui, porque eu sempre pergunto por que os convidados escolheram a graduação que escolheram. E vou perguntar pra você também, por que, Natália, que você escolheu fazer a faculdade de Educação Física? Ah, e Educação Física. Eu era bailarina, né? Eu era bailarina, sapateadora, já dava aula desde os meus 15 anos. Eu já dava aula de dança, dava aula mesmo. Caramba, né? Numa escola de dança e tal. E aí eu já trabalhava com movimento e achei que encaixava, né? Para ter um pouco mais de conhecimento para atuar. E naquela época eu só queria trabalhar com dança mesmo e me manter trabalhando com dança, né? Doce ilusão. Porque isso se tornou... Vou viver disso o resto da minha vida. Exatamente, aquele sonho de adolescência, né? Mãe, você tá errada, eu vou viver disso e vou provar pra você. Pois é, entendeu? Mas eu acho que foi muito bom, né? Primeiro porque era uma paixão mesmo, mas quando eu comecei a faculdade, obviamente que o nosso olhar começa a mudar e com a idade também vem as necessidades da vida adulta, né? E aonde que você estava com a cabeça quando você decidiu fazer a segunda faculdade de fisioterapia? Olha, isso realmente foi uma loucura, né? Uma loucura, porque meu filho tinha 3 anos. Nossa, né? Quase 3 anos quando eu iniciei a faculdade, então foi uma loucura. Mas o que aconteceu, né? Eu trabalhei muitos anos com a dança e depois eu nunca me encaixei assim no mundo de academia. Na minha época as coisas eram muito ligadas ainda à estética, eu não me encaixava. Então eu comecei a trabalhar com Pilates. Só que o público do Pilates é um público diferente, né? É um público que não busca, pelo menos aqui na Baixada, né? Sempre quem acabou procurando o meu estúdio é um público que eu atendo agora, que são pacientes com dores crônicas. As pessoas procuram o Pilates para melhorar a qualidade de vida e, na maioria das vezes, porque elas sentem dor, né? Então, trabalhando só com a graduação da Educação Física, eu, às vezes, sentia que faltava conhecimento para atuar com essa população. E não só isso, uma cobrança também de quem me procurava. Muitas vezes as pessoas me procuravam perguntando, né? Eu até tinha uma fisioterapeuta que trabalhava comigo, mas as pessoas às vezes perguntavam, olha, eu tenho tal condição, tal patologia, eu gostaria de fazer com fisioterapeuta. E aí eu me sentia meio podada. Eu falei, o quê? Não, vou fazer faculdade então. O que é muito comum, né, Natália? O pessoal procura Pilates, mas prefere ir pra fisioterapia, né? Com a atuação de um fisioterapeuta. Exato. Eu entendo que algumas condições realmente necessitem de um olhar, assim, com foco na reabilitação, né? Existem realmente pessoas com condições pós-cirúrgicas e que após aquele início da fisioterapia, eles migram para o Pilates. Então, eu entendo que essas pessoas tenham até receio. E aí, eu acabei optando por fazer a faculdade. E, no final das contas, foi muito bom. Muito bom. Assim. Depois que acabou, né? Depois que acabou, porque a faculdade é uma loucura, né? Loucura mesmo, né? É uma loucura. Fabiano, você trabalha com Pilates também? Não, eu não atendo Pilates, eu atendo reabilitação esportiva. Ah, tá. E eu tô fazendo justamente o caminho inverso. Fiz a faculdade de fisioterapia e agora estou fazendo a faculdade de educação física. É mesmo? Top! Olha, descobri um segredo do Fabiano aqui, ó. Olha! Depois você troca uma figurinha com a Natália aí, que ela te dá os caminhos das pedras já, ó. Vou precisar mesmo. Vai passar um nervoso na faculdade de educação física. Fala aí, Natália. Olha, eu passei muito nervoso na minha segunda graduação. Yuri sabe. A fisioterapia, ela tem um olhar muito mais cuidadoso com relação ao movimento, eu acho, sabe? E na educação física, não sei se
Sei lá, eu não sei, eu vejo uma diferença bem grande, assim, com relação às disciplinas, sabe? As disciplinas de fisioterapia tem muitas disciplinas específicas que vão abranger questões de movimento, tudo. Eu acho que, principalmente quando você pega a tua classe, Fabiano, putz, uma coisa que é fogo é você entrar numa sala de aula de novo com um monte de molecada, meu. Nossa, cara, você tem que ter uma paciência. Muita Siga paciência. firme. Você tem cara de ser paciente, siga firme. Uma pergunta que eu queria te fazer. Esse lance de você estudar dor, ou querer, né? Agora a dor vai ser até o tema, né, do projeto de pesquisa aí pro mestrado dela. Da onde que veio isso, assim? Da onde que surgiu o estalo? Você falou, putz, dor é um negócio que é mó legal. Como você começou a gostar disso? Então, pela demanda, né? Porque as pessoas já me procuravam com dor. E o que acontece na fisioterapia, né? A gente aprende, basicamente, a tratar o paciente com dor aguda. O paciente que sofreu uma lesão. E aí você pega essa pessoa e reabilita e tchau, né? No Pilates, as pessoas vão ficar com você. E aí você começa a perceber que a pessoa tem uma melhora. Isso depois vocês vão entender melhor no decorrer, né, do assunto. Uhum. A pessoa tem uma melhora, aí daqui a pouco ela tem uma dor de novo, que a gente chama de flare-up. Aí ela melhora de novo. E eu me sentia incapaz toda vez que esse paciente tinha uma flare-up. Tipo, falar, pô, não consigo curar ele, né, vai. O que é, onde eu estou errando? Entendi. Né? E aí eu comecei a estudar a dor e percebi que, na verdade, eu não estava errando. É como as coisas se comportam, é como a dor se manifesta no paciente com dor crônico. E aí eu comecei a ver que existia um mundo inteiro para eu entender, para eu poder atuar com essas pessoas. Sim. E isso é uma coisa que eu fui buscar. Eu fui atrás de conhecimento, porque a dor é muito complexa. E a gente não entendia, não aprendemos e não abordamos nem um décimo do que realmente é a dor, e ainda não sabemos muita coisa, né? A ciência avançou muito, mas muitas coisas ainda não sabemos, né? Ainda temos muitas incertezas em relação à dor. Tá. Então, assim, foi a necessidade, as pessoas que apareciam na minha frente. A gente tem muitas pessoas com fibromialgia que nos procuram, e aí se você não entender, ou pelo menos saber que existem outros componentes que atuam, que interferem na dor, fica complicado, e aí você fica com essa eterna sensação de incapacidade. Uhum. E hoje eu entendo que não é isso. Sabe uma coisa que você falou que eu percebo muito em pessoas que são apaixonadas por alguma linha de pesquisa ou de estudar alguma coisa? É quando você descobre que tem muita coisa ainda para ser estudada dentro de um tema. Isso dá uma sensação que você fala, caramba, meu, tem tanta coisa pra eu aprender aqui que nem as pessoas que me ensinam, né, as pessoas que eu sigo, né, os meus professores ainda entendem, né? Eu acho que isso é uma coisa que dá um ar misterioso e, né, dá uma atratividade nos temas, né? Você fala, cara, tem tanta coisa que a gente precisa descobrir ainda, né? Isso é muito legal, né? Você impulsiona, né? Muito bom. E agora, eu vou deixar aqui espaço para você trazer uma indicação para os nossos ouvintes. Pode ser qualquer coisa que você quiser. Gente, eu vou indicar um livro do Daniel Kahneman. O nome desse livro é Rápido Devagar. E é um daqueles livros, assim, que mudam a sua forma de pensar. Tanto no seu dia a dia, e me ajudou muito, inclusive, na prática clínica. A ter mais calma, a entender os meus próprios vieses, a entender, a agir com menos impulso, a entender o que realmente é intuição. É muito bacana esse livro. Eu recomendo para todas as pessoas de todas as áreas. E se você está achando alguma coincidência, no último podcast que a gente gravou com o Dr. Derrame, ele indicou exatamente esse livro. E se você ver a descrição que ela fez agora, é muito parecida com a que ele fez também. Cara, eu preciso ler muito esse livro. Eu já marquei aqui na minha listinha. Bom, e eu não conto para o convidado que a gente tem uma pergunta surpresa, Natália. Ai. Lá vem. Tá preparada agora. Geralmente eu coloco o Gilmar na roda, mas hoje eu tô bonzinho, não vou... Geralmente eu faço uma competição, coloco o Gilmar, ele nem sabe o que tá acontecendo. Me coloca em rascada. Não tô fazendo, vou fazer isso com ele, não. Eu vou te falar, Natália, várias dores, e você vai ter que me falar qual que é a maior dor de todas as dores que eu vou te falar. Tá bom? Tá bom. Ó, qual é a maior dor? 1. A primeira ralada do carro novo. 2.
derrubar a marmita toda no chão na hora do almoço. 3, ir viajar e você ficar com aquela sensação que você deixou a porta de casa sem trancar. Ou 4, esqueceu o aniversário da sua maior amiga. Qual que é a maior dor dessa? Olha, a marmita com certeza. Sem dúvida, a marmita. Entendeu? Porque não tem nada pior do que você tá com fome e eu sou a rainha da marmita. Eu sempre trago a minha marmita. A Natália deve ser aquelas que fica nervosa e mal-humorada quando tá com fome. E além, não é nem isso, mas a pior parte é ter que limpar, gente. Com certeza. É verdade. Entendeu? Não é nem só o perder a comida, porque aí você vai, compra outra, beleza, mas limpar a comida, se tiver feijão ainda, molho, não. Essa é a maior dor. Mas esquecer o aniversário da amiga dói pra amiga, não pra mim, né? A minha melhor amiga me mataria com certeza. Olha, ó, pra você ver como que alguém que entende de dor consegue responder até qualquer pergunta sobre dor e ainda justificar. E me convenceu mesmo, é verdade. Eu só... A marmita é uma dor dupla, cara. Eu não tinha pensado nisso quando eu fiz essa pergunta. Então, é sempre mais complexo, gente. É não comer e limpar. Esses dias eu cheguei da faculdade, cansadão, assim, em casa. Falei, caraca, não aguento. Muito cansado um dia. Aí minha cachorra foi inventar de fuçar no fio. Eu tenho uma luminária, assim, de chão. É tipo um abajurzinho com uma lâmpadazinha pendurada, assim. Ela foi inventar de fuçar no fio e derrubou no chão e estourou a lâmpada. Sabe aquelas lâmpadas que ficam 1 milhão de caquinho, assim? Uma lâmpada grande, que é tipo umas lâmpadas, imitando lâmpada retrô, assim, que é uma bolota grande, assim. Aí eu cheguei em casa antes da noite, quando eu pisei, eu senti os barulhinhos de caquinho no meu pé, assim, eu olhei, tinha caco em cima da minha cama, caco em tudo quanto é lugar na minha sala, em todo lugar. E ela deitada em cima dos cacos de vidro, não sei como não furou ela. A minha vontade era fechar a porta e na 10 horas da noite na imobiliária e cancelar o contrato de aluguel. Falou, tô entregando apartamento com tudo que tá lá dentro, eu vou morar em outro lugar, sabe? E com a cachorra dentro. Sim. Eu falo, tem um cachorro lá, depois você vê, se chama Nina, tá? Se chama Nina, ela atende. Puta, mano, fiquei com uma raiva. Parecia que ela tava de full plate deitada em cima dos cacos, né? Fiquei ferrado, fiquei limpando até 1 hora da manhã, caco de vidro pra limpar o inferno, cara. Nossa. E porque minha filha anda descalça, né, em casa no dia seguinte. Bom, Fabiano, me fala aí agora que fiquei curioso. Qual que é a pior dor aqui pra você da lista? Sem dúvida a marmita. Olha só, cara. Olha aí. Será que isso aí é um padrão dos fisioterapeutas? Como eles entendem de dor, eles sempre vão escolher a opção mais dolorosa mesmo? O problema da marmita é você ter que pedir o iFood e esperar mais 1h30 chegar depois, né? Olha, terceira dor porque tu não vai ficar com fome, né? Aí esperar comida com fome demora mais ainda, né? Porque 5 minutos demora 20, né? Com fome. Demora muito mais. Olha, caramba, meu. É verdade. E aí começa a encavalar um paciente em cima do outro, e aí você não consegue comer. É terrível, dor terrível. Começa a sentir cheiro de comida nos pacientes, né? Aí você ferrou. Caralho. Natália, agora antes da gente ir pro próximo bloco, eu vou deixar aqui o espaço para você divulgar suas redes sociais, como o pessoal entra em contato com você. Quem tá sentindo dor, quiser perguntar pra você, tô brincando, não faz isso não. Senão começa, né? Eu te ouvi no podcast, eu tô com uma dor aqui, eu quero saber por quê. Caraca, né? Tipo, mas fala aí teu contato, se quem quiser conversar contigo, teus projetos, falar do teu estúdio. Gente, vocês podem seguir o Instagram do estúdio, que é Estúdio N, _fisioterapia, _pilates. E aí, se quiser falar comigo, pode mandar no direct, que eu mesma respondo, e aí nós já agendamos, tanto para tirar dúvidas também, se quiserem dar, a gente tenta fazer conteúdos bem informativos, assim, para os pacientes mesmo. Então, se alguém tiver dúvida, a gente tenta fazer conteúdo também. Boa. Então, eu vou deixar na descrição aqui da postagem o link aqui do Instagram, os links todos que a gente comentar aqui no episódio. Então, vamos lá, próximo bloco, para falar de dor. Bora! Bom, vou começar na primeira pergunta, que é a mais básica, para você explicar aqui para o nosso ouvinte, Natália, o que é dor. Valendo! Dor é muito complexo, né? É um assunto muito complexo. E a gente tinha uma definição, eu não sou muito boa com datas, mas acho que de 79 a gente tinha uma definição, né, da IASP, que é a Associação Internacional pelo Estudo da Dor.
E essa definição ela foi revisada. A IASP fez uma força-tarefa para revisar essa definição. Então, eu vou falar para vocês a definição atual, tá? De 2019. Então, dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada a dano real ou potencial ao tecido. Tá. É uma frase que a gente tem que parar muito para pensar, né? São muitas informações em uma frase só. Sim. Muita E informação. quando você fala dor emocional, aí já abre uma outra porta na tua cabeça, né? Fala, poxa, que era uma dor, né? Porque quando sempre que a gente pensa em emocional, a gente vai pra uma área muito subjetiva, né? Que não é só a dor física, né? Exatamente. Dor é muito subjetiva e ela não é só física, né? E essa definição, ela foi revisada justamente para tentar contemplar todos esses aspectos da dor. Então, eu acho legal, né? A gente, por exemplo, quando fala dor é uma experiência é uma coisa muito subjetiva, né? Experiência é individual, sempre vai ser individual. Então, é por isso que vocês já devem ter escutado mundo falar, cada pessoa sente a dor de um jeito, isso é fato, né? Ela é contextual, porque uma mesma pessoa pode ter, em relação a um contexto que signifique mais para ela ter mais dor ou não. Então, a gente pode até lembrar da pergunta que você me fez, né? Qual a pior dor? E para mim, limpar a marmita seria terrível. Pode ser que para outra pessoa isso não seja uma experiência tão ruim, né? Entendi, verdade. Não é? E experiência é sempre uma coisa influenciada por muitos fatores, né? Tanto conscientes quanto inconscientes. Então, só dessa palavra experiência, a gente já tira aí um monte de reflexão, né? Sim. É uma experiência sensorial, então essa parte sensorial a gente entende, né? É facilmente explicada que os estímulos entram, existe um caminho de nocicepção, existe um caminho sensorial que esses estímulos percorrem, né, pelo nosso corpo, desde os nossos receptores, medula, regiões subcorticais, até que no córtex a dor seja percebida ou não. Então, ela é sensorial. E a palavra emocional, desagradável. Então, a dor, ela tem um caráter emocional desagradável. E o que isso nos diz? Que não dá para a gente separar dor de emoção. Tá. Então, a gente tem a parte emocional, a parte desagradável, a sensorial, e tudo isso ser uma experiência, fazendo a dor ser algo muito complexo. Essa nova definição, ela também nos diz que essa experiência, ela pode estar associada ou ser semelhante àquela associada a um dano real ou potencial ao tecido. Um dano potencial. Um dano potencial, isso é muito legal, muito legal. Por quê? O nosso sistema nervoso, na verdade, o que ele vai entender é se eu estou sofrendo uma ameaça. E se eu percebo que eu estou sofrendo uma ameaça, essa informação pode ser percebida no meu córtex como dor, né? E não necessariamente quer dizer que eu tenha tido uma lesão. Então, por isso que a dor muitas vezes ela pode ser associada a um dano real, né? Tive um corte, tive uma lesão, sinto dor, ou potencial. E aí, essa definição, ela tentou contemplar todos esses aspectos que a gente precisa entender sobre dor. Sem distinguir se é uma dor aguda, se é uma dor crônica. Não é fácil, né? É muita coisa para pensar. Essa é a definição hoje. Boa. E uma coisa que a gente sempre pensa, né, e fala até de maneira, de acordo com o que você já falou de definição, às vezes é até errônea, né? Que assim, se tem dor, alguma coisa tá machucada, né? Associar dor com lesão. Então, essa relação é assim ou não é bem assim, vai? Não, essa relação não é bem assim, né? Hoje, no entendimento da dor, a gente caminha para entender a necessidade de atuar dentro do modelo biopsicossocial. Esse modelo também tem sido fortemente aconselhado a ser utilizado em outras áreas, né? E na dor também. Porque hoje a gente entende que a dor ela é resultado de influências tanto biológicas, quanto cognitivas, quanto emocionais e ambientais. Então, a gente tem que entender que o ser, ele sempre vai sofrer influências do seu lado biológico,
da sua anatomia, da sua fisiologia, de uma condição anatomopatológica, né? Mas também sempre vai sofrer influência da parte psico, né? Dos fatores psicológicos, que são seus pensamentos, suas emoções, seu comportamento. E outra coisa muito importante também, que não pode ser deixado de lado, é o fator social, né? Como exemplo, a família, a forma como a família lida com, por exemplo, esse sofrimento da dor que a pessoa passa, ou seus problemas familiares, no trabalho, cultura, religião, tudo isso influencia. Então, a gente entende que são muitos outros fatores que influenciam na experiência de dor, né? É uma variedade muito grande, tanto entre o indivíduo e no próprio indivíduo e entre os outros indivíduos que podem impulsionar a experiência de dor, né? Então, a gente tem que sempre contemplar esses 3 aspectos, né? O biológico, o social e o psicológico. E é muito engraçado, né? Porque eu vejo que a maior parte dos estudos de, por exemplo, se você for ver emagrecimento, tudo caminha para essa visão ampliada biopsicossocial, né? Que vai determinar mais de uma causa que pode influenciar nesse fator, né? Eu acho que várias coisas tendem a caminhar os estudos nesse sentido, de a gente olhar o ser humano, né? Dessa forma biopsicossocial, para poder abranger as possibilidades de tratamento, né? Com certeza. Quando a IASP fez essa nova definição, ela colocou algumas notas, né? E essas notas são bem legais, até se alguém trabalha com dor, eu indico depois dar uma lida, porque essas notas, elas ajudam muito na nossa forma de atuar com os pacientes, né? E uma dessas notas diz que a dor e nocepção são fenômenos diferentes. A dor não pode ser inferida apenas com base na ativação de neurônios sensoriais. Então, isso hoje está muito bem estabelecido já. A gente tem um caminho por onde essas sensações percorrem até o córtex, só que ela é modulada na medula, ela é modulada em regiões subcorticais, e ela é influenciada por todos esses outros fatores. Então, é importante a gente entender isso, que dor e nocepção são fenômenos diferentes. Um estímulo que caminhe pela via noceptiva pode ser percebido como dor? Pode, mas são fenômenos diferentes. E acho que isso responde bem a pergunta. Então, você comentou lá também que tem 2 tipos de dores, né? Que é a dor aguda e dor crônica. E você pode explicar um pouquinho a diferença das duas aí para o nosso ouvinte também? A separação entre dor aguda e dor crônica, por definição, ela tem um caráter apenas temporal. Então, a dor aguda, ela é aquela dor que durou até 3 meses. Com menos de 3 meses, a gente considera dor aguda, tá? E a dor crônica, ela é considerada acima de 3 meses, independente da sua etiologia. Tá. Só que aí também, a IASP também fez as novas divisões de dor crônica. Por quê? Hoje, entende-se que a dor crônica é considerada são síndromes ou doenças, né? Então, fizeram subdivisões, até porque no tratamento da dor, você tem que entender mais ou menos quais os mecanismos que estão levando essa pessoa a ter dor. Depois eu explico os mecanismos também, é bem legal de entender. Então, existem as subdivisões. Aí sim você vai dar um caráter mais explicativo para cada tipo de dor. Então, a dor aguda é menor do que 3 meses, um tempo menor que 3 meses, dor crônica mais que 3 meses. Aí a gente vai ter outra subdivisão, que são as dores crônicas primárias, onde a dor é percebida como uma doença. A dor é uma doença, entende? Não tem uma causa que veio antes ou que fez com que essa dor se cronificasse. A dor é percebida como uma doença. E aí a gente tem outras subdivisões. Eu vou só dar um exemplo. Uma dessas subdivisões é a dor crônica generalizada, e uma dessas dores crônicas generalizadas, todo mundo acaba conhecendo e lidando com pessoas, é a fibromialgia. Tá. Então, por que a gente percebe que é
a dor como uma doença. Eu vou dar o exemplo da fibromialgia, que ele é mais conhecido. Sim, sim. Na fibromialgia, você não tem lesão tecidual. A pessoa sente dor no corpo inteiro e você não tem lesão tecidual. Você não tem provas de que a pessoa teve em algum momento alguma lesão tecidual, né? O que se sabe hoje sobre a fibromialgia é que, na verdade, essas pessoas são hipersensibilizadas, né? Elas percebem a dor com um mínimo de estímulos, entende? E não só a dor, elas também são hipersensibilizadas com cheiros, com luz, né? Então, e aí essa dor, ela é percebida como uma doença. E aí as dores crônicas secundárias, elas vieram depois de uma condição. Então, por exemplo, a gente tem a dor crônica pós-câncer. A gente vai ter a dor crônica pós-trauma ou pós-cirúrgica. Tem pessoas que após uma cirurgia, mesmo depois, por exemplo, a pessoa teve uma hérnia de disco extrusa, foi necessário fazer a remoção da hérnia. E aí depois, mesmo com a cicatrização dos tecidos, ela desenvolve dor crônica. E essa dor não está relacionada com nenhuma lesão de novo? No caso, esses tecidos pode ser, tá. Pode ser, pode não ser, né? Mas ela entra como secundária porque inicialmente teve uma lesão ou um trauma. Você falou da fibromialgia e fiquei com uma dúvida agora. Não sei se você também já leu alguma coisa sobre isso. Porque se eu fizer um exame, pegar uma pessoa com fibromialgia, ela tá com dor, colocar e fizer todos os exames materialistas, tipo, eu vou ver se tem lesão, eu vou ver marcador inflamatório. Ela não tem nada disso e sente dor. Tipo assim, tô com dor no ombro, fibromialgia. Não tem nenhum sinal de inflamação, nada ali. Se eu olhar, é um ombro normal, só que ele tá sentindo dor. É sempre importante lembrar que as coisas podem coexistir, né? O paciente fibromialgico pode, por exemplo, ter em alguma articulação algo comprometido, pode. Mas, não, é exatamente isso que você falou. Tanto que o diagnóstico de fibromialgia, ele é basicamente clínico, né? Tá. Ele é clínico e ele leva em consideração não só a dor, mas também fatores cognitivos, distúrbios de sono. É uma síndrome que o paciente não sente só dor, mas pode ser diagnosticado com fibromialgia, esse paciente tem que sentir dor há mais de 3 meses, ele tem que sentir dor em pelo menos 4 quadrantes do corpo. Então, assim, o diagnóstico é basicamente clínico. Você é um questionário e você vai somando. É uma investigação, não é um exame que vai te dar um laudo. Exatamente. Né? E, assim, muitos médicos ainda optam, o que eu acho até interessante, por não fechar o diagnóstico tão rapidamente. Porque a partir do momento que você taxa alguém como doente, é complicado, né? É isso que eu imaginei, né? Acho que o diagnóstico aí deve ser difícil dar, né? Tem muito diagnóstico errado, muita gente dá diagnóstico errado e quando você atende essa pessoa, ela não preenche os critérios. Isso é muito comum. Isso é um problema porque parece que o médico ou o pessoal que atendeu quer dar um nome pra doença logo e despachar aquela pessoa, porque a pessoa, né, fala, agora eu sei o nome da minha doença. E a pessoa também, né, às vezes ela busca uma causa, ela busca um nome, ela busca uma explicação e às vezes ela vai meio que direcionando para isso também, para tentar entender realmente o que acontece com ela. Mas assim, eu já atendi pessoas que chegaram aqui falando assim, eu tenho fibromialgia e claramente não preenche os critéririos. O que pode acontecer é, às vezes, a pessoa por um tempo preencher esses critérios, mas ela faz o tratamento e algumas coisas ela sai, né, desses critérios. Ótimo. Mas muitos diagnósticos são errados, né? Eu acredito que a gente sofra de overdiagnoses de fibromialgia. Qualquer paciente poliqueixoso é diagnosticado com fibromialgia, mesmo que ele não preencha os critérios. Entendi. Então, e aí quando a gente fala de dor crônica primária, uma coisa legal da gente saber nós temos 3 mecanismos neurofisiológicos da dor, né? 2 basicamente bem conhecidos, que é a dor noceptiva, né? Que é essa que vem da nocepção, é uma dor que surge de um dano real, tá? E aí
os nociceptores são ativados, todo aquele caminho que eu expliquei anteriormente, por exemplo, quando a dor é associada a uma inflamação ativa, tá? Outra dor, outro mecanismo é a dor neuropática, que é quando existe uma lesão ou doença que afeta o tecido neural. Tá. E a gente tem um terceiro mecanismo que foi estabelecido depois, que é a dor nociplástica. A dor nociplástica, ela é a que geralmente está predominante nas dores crônicas primárias, né? Essas que a dor é percebida como uma doença, né? Tá. Então, a dor nociplástica, ela é decorrente de uma nocicepção alterada, apesar de não ter evidência de um dano tecidual real ou ameaçado. Então, eu tenho uma nocicepção alterada, entendeu? Tá. E aí você tem ativação de nociceptores periféricos ou evidência, você não vai ter essa evidência de alteração, você não vai ter evidência de doença, entendeu? Mas em algum local desse caminho que a dor percorre até ser percebida, que o estímulo percorre até ser percebido como dor, existe alguma alteração na modulação, algo está disfuncional. E aí estímulos que não deveriam trazer dor acabam sendo percebidos como dor, tá? Então esse é o mecanismo de dor nociplástica. Tá. Geralmente a gente explica essa hipersensibilidade dos fibromiálgicos através desse mecanismo. Você estava falando nessa parte da dor nociplástica e eu fico pensando, né, como que muitos profissionais devem invalidar esse tipo de dor do paciente, né? Porque o cara deve falar, né, pô, não tô ouvindo aqui, pega um profissional menos estudado, ele fala assim, ó, eu não tô vendo lesão nenhuma. Isso é coisa da tua cabeça, sabe? Tipo, você tá inventando, né, dor. Muito perigoso, né, ultrapassar esse limite de não validar a dor que a pessoa tá sentindo, né? Isso é muito perigoso. Aqueles pontos que eu falei da IASP, em primeiro lugar, eles falam que o relato do paciente deve ser respeitado, né? E eu acho que esse entendimento, né, de uma dor nociplástica, da dor como alguma alteração no sistema nervoso central do paciente, ela separa as crianças dos adultos para lidar com um paciente com dor crônica, sabe? Sim, sim. Porque acaba acontecendo isso, e isso é o que eu mais escuto. O médico, ou seja lá, os próprios fisioterapeutas também, entendeu? Ele acha que ele falou que é tudo da minha cabeça, ou ele nem me escutou. Essa é a gente mais escuta, ele nem me escutou, né? E isso é muito ruim para o paciente. A partir do momento que ele sente a dor, ela é real para ele. Você tem dois caminhos: ou a pessoa fica descrente de si mesma, ou ela vai ficar pipocando de profissional em profissional até achar uma causa que talvez a gente ainda não saiba, né? Sim, sim. E é muito incerto, e ok, vamos entender e vamos tratar da forma como nós podemos tratar hoje, né? Então essa falta de acolhimento, ela é muito complicada, e isso vem também, esse grande problema vem também da nossa graduação, porque a gente aprende a tratar tudo como dor aguda, a gente quer resolver tudo na hora, né? Seja o médico com o medicamento, seja o fisioterapeuta com as condutas que ele tem. Na maioria das vezes, a gente só aprende isso. E quando você pega um paciente que não tem uma lesão que explique, o que você faz? Então, é aquilo que eu estava falando. Se você não entende que existem muitos fatores por trás dessa dor e outras coisas que potencialmente explicam essa dor, eu não sei como essa pessoa vai atuar e tratar bem esse paciente. Aí a gente já vê um problema na graduação, né? Também de não trazer isso, né? Eu acho terrível. E só de curiosidade, ô Fabiano, na tua graduação, eu sei que você estudou isso que a Natália tá falando, porque a gente conversou um pouquinho sobre isso lá, né? Você teve alguma aula sobre dor, ou você foi estudar isso só depois que você se formou? Não, na graduação a gente dificilmente tem aula sobre dor. E eu fui estudar sobre dor depois
depois de formado. Caraca, olha só que loucura, né, cara? Que doido, Na né? graduação da fisioterapia, cara. É uma loucura. A gente loucura. é formado para atuar na dor, né? Sim. Era para ter na base, era para ser uma das bases da faculdade, né? E Gente, só 7% das graduações tem na grade a matéria dor. Mas é uma disciplina específica, Natália? Ou entra como tema de alguma disciplina? Não. Somente 7% das graduações de fisioterapia tem entrando como disciplina. Disciplina. Porque, gente, material tem. é para ser uma disciplina sozinha, assim como Com anatomia. certeza. Ah, é Com uma certeza. disciplina específica para falar sobre dor. Sim. Deveria ter, né? Em todos os cursos, né? É isso que é. Deveria. Porque na graduação de educação física, não sei, talvez uma disciplina inteira para falar sobre dor, não sei se seria muito ou não, mas em algum momento acho que isso deveria ser abordado também, porque, por exemplo, Cara, quando a gente com estuda fadiga, a gente sabe que fadiga está bastante atrelado à dor, né? Ou o prazer que você tem ali na hora de uma prova, né? De um atleta, ele suportar aquele desprazer de dor durante uma prova. Por isso que eu fiz questão de trazer a Natália pra falar disso aqui, né? Porque a gente, na educação física, a gente também lida com dor, né? Não que a gente vá trabalhar atuando sobre a dor, mas a gente tem que saber o que a gente faz, o que a gente orienta, né, a pessoa. Caso a gente tenha um aluno, um cliente, né, comece a apresentar dor, a gente tem que... procura uma pessoa, faz isso, sabe? Senão a gente fica naquele negócio, tá com dor, vai pra casa e descansa. Aí volta amanhã, sabe? Tá com dor, toma remédio, né? O negócio fica muito raso, né? Perfeito. Natália, você colocou aqui um fluxograma que eu vou colocar na postagem também, tá, gente? Aí vocês vão ter que dar uma olhadinha lá, mas eu vou pedir pra ela explicar um pouquinho pra gente, que é esse modelo de medo e evasão da dor crônica, que é muito legal. O que a gente entendeu do que eu falei anteriormente? Que a dor, inicialmente, ela pode até ter um papel protetivo, né? Mas em algum momento ela pode virar algo mal adaptativo, né? Onde o sistema nervoso central se tornou disfuncional, como se fosse um alarme de carro. Uhum. E aí esse alarme de carro, ele tá sensibilizado e qualquer coisa que acontece, ele dispara, né? Então, muitas pessoas caminham para isso, para estarem hipersensibilizadas. E aí esse modelo de medo e evitação, ele é muito interessante. Que ele, de forma assim até dicotômica, né, para ficar bem explicativo. Imagina uma pessoa que sofreu uma lesão e ela teve a experiência de dor. Dessa experiência de dor, a gente vai dividir isso em dois caminhos. Então, vamos supor, essa pessoa, após essa experiência de dor, ela foi bem atendida, ou às vezes nem foi atendida, porque tem pessoas que são super autogerenciáveis, é um barato, e isso é muito bom. Então, ela entendeu o que aconteceu com ela, que ela sofreu uma lesão, que essa lesão vai curar, né, e que isso vai passar. Ela entendeu. Foi pro caminho da luz. O caminho da luz. Então ela enfrentou bem, ela não desenvolveu medos, ela não desenvolveu crenças, ela caminhou para a recuperação, né? Ela não bloqueou os movimentos dela, ou se bloqueou enquanto estava doendo muito e depois, quando a dor foi passando, ela foi voltando a fazer os seus movimentos e ela caminhou para a recuperação. Tá. Agora existe um outro cenário, né? Onde a pessoa sofreu uma lesão e experimentou essa dor. Tá. E aí essa pessoa, ela catastrofiza esse evento, né? Tá. Então ela age com humor negativo, ela acredita que essa lesão nunca vai curar, e isso às vezes é muito reforçado pelos profissionais da saúde, sejam os médicos, sejam os fisioterapeutas. Olha, o que aconteceu com você é muito grave, cuidado, e não se mexe, e põe colete, e faz isso, e faz aquilo. É muito perigoso esse excesso de urgência que a gente passa para as pessoas, e depois a gente entra nessa questão falando dos nocebos, tá? Então, a informação que essa pessoa recebe após uma experiência de dor, ela é muito importante. Se essa pessoa já tem tendência a catastrofizar, isso pode ser muito perigoso. Porque no momento que a pessoa catastrofiza, ela começa a ter medo da dor.
Com o medo da dor, ela começa a, por exemplo, evitar os movimentos. No momento em que essa pessoa começa a evitar movimentos, isso também aumenta a dor, né? E isso gera incapacidade. Com a incapacidade é uma coisa terrível, gente. Ela afasta a pessoa das suas atividades de trabalho, ela afasta a pessoa das atividades de lazer com a família, né? A pessoa que catastrofiza, muitas vezes, ela até já tem tendência à ansiedade e depressão. E aí, com a incapacidade, essa ansiedade e depressão podem aumentar. E tudo isso vai alimentando essa experiência de dor. É um círculo que se retroalimenta. Aí ela sente mais dor, catastrofiza mais, vai ficar com mais medo, aí evita mais ainda, né? Exatamente. Vai ficar mais incapacidade. Exatamente. E esses mecanismos comportamentais parecem modular a dor, né? Sim. Então, é por isso que eu falo que quando a pessoa tem uma experiência de dor, a forma como ela vai lidar com essa experiência, seja com uma lesão ou seja, nem teve uma lesão, uma dor que surgiu, sem lesão, a forma como essa pessoa vai enfrentar essa dor é muito importante. E tu falou uma coisa que eu tava pensando agora, eu tava fazendo um paralelo com minha filha quando vai tomar a injeção ou vacina. Porque aí, eu falo o seguinte pra ela, eu sempre procuro jogar real, porque tem pai e mãe que fala assim, não vai doer, e porra, tu fala, uma agulhada vai doer, não é possível, não sei se você não tem a sensibilidade na pele, né? Aí, a mãe da Isa, a gente combina, a gente fala, filha, vai doer, só que vai doer um pouquinho e vai passar logo, né? Mas, ela já fica toda nervosa, já fica toda tensa, e esse lance da gente, né, do contexto, ensinar a pessoa como que ela vai reagir àquela dor. Aí ela toma a injeção e ela grita, não sei o que, e depois ela fica com o braço duro e ela não mexe o braço, ó, filha. Você pode mexer o braço, né? Mexe com o papai pra ver, não sei o que. E às vezes ela tá chorando, não sei o que, de repente ela para da risada e mexe o braço do nada, tá ligado? Aí ela entende assim, fala, pô, é verdade, né? Pode doer. É muito barato, como a gente pode ensinar, né? Isso aí também, né? Então, isso que você falou é muito importante, porque assim, dor é uma coisa que a gente aprende a sentir na vida. Você vai aprendendo. Nisso, cara. Isso é muito louco, né? Você aprende, as suas experiências, elas vão moldando a forma como você vai lidando e sempre junto com as emoções, você aprende a sentir dor. Então, esse exemplo que você falou é muito legal, né? Porque a pessoa aprende a sentir dor durante a injeção e aí ela já tem mecanismos de antecipação, né? Quando ela vai tomar a injeção, ela já antecipa. Então, ela tem as crenças dela de dor, ela tem a atenção dela, fica voltada para aquela injeção. E aí, esses mecanismos de antecipação, eles modulam a dor para mais. A experiência vai ser muito pior, né? A experiência vai ser muito pior. Ela tem pensamentos catastróficos. Isso que você falou, né? A hipervigilância, então ela fica com o braço duro, porque ela sabe que vai vir a dor. Não, dói. A hora que passa o algodão com álcool, já dói pra pessoa, né? Tá doendo. Passa o algodão, ai meu Deus do céu, fala, mãe, é só o meu filho já chora uma meia hora antes, ele fica sabendo, ele já fica chorando já. Ai, vai doer. É verdade. Então, esse tipo de enfrentamento, depois que a gente entende isso, a gente traz isso pra vida também, pros pequenos detalhes, né? Sim. É um barato. Eu faço isso com meu filho também, viu? De sentar, explicar. Real, né? Sempre falei pra ele, vai doer, mas vai doer um pouquinho, mas você precisa tomar, que é melhor, né? Sim. E tentar racionalizar, que é o que a gente deve fazer com todo paciente que tem uma experiência de dor. Fazer com que ele racionalize. Né? Através das próprias experiências, isso é muito legal. E quando a gente estava conversando sobre esse tema, você falou uma coisa que foi muito interessante, que dentro desse ciclo, o foco do trabalho é você ir lá na incapacidade da pessoa, né? Tu consegue explicar um pouquinho isso pra gente também? Consigo. Ó, hoje, na fisioterapia, o carro-chefe, com pessoas com experiência de dor, e principalmente no paciente com dor crônica, é a terapia através de movimento. Né? E por quê? O que acontece na maior parte das vezes? A gente aprende a condicionar os estímulos. Então, por exemplo, eu tive uma dor e eu entendo que quando eu me movimento, dói. E ok, isso é natural, né? O seu sistema percebeu uma ameaça, fica tudo contraído, ok, né? Mas nós acabamos associando que o movimento dói. Então,
eu não posso fazer esse movimento. Então a gente tem estímulos associados, condicionados, e aí eu aprendi, de alguma forma, que eu não posso agachar, porque eu tenho dor no joelho, que eu não posso fletir o meu tronco, porque eu vi no exame de imagem que eu tenho... Exame de imagem é uma coisa a ser abordada, hein, gente? Eu vi no exame de imagem que eu tenho hérnia de disco, então eu não posso fletir o meu tronco. E aí eu evito os movimentos, né? E aí eu entro naquele ciclo que a gente falou de medo e evitação, a busca pela segurança, eu fico buscando segurança, e isso vai me deixar mais vigilante, né? E me encaminhar para uma incapacidade, né? E tudo isso tem uma interferência muito grande nas atividades de vida, né? Qual a melhor forma para a gente tentar quebrar esse ciclo? Em primeiro lugar, em relação à analgesia, a gente sabe que o exercício é um potente analgésico. Sim, sim. Né? O movimento é analgésico. Então, em relação à analgesia, a gente tem isso através do movimento. Quanto mais ficar parado já é pior, né? Ficou mais parado. Exatamente. Tanto que, assim, não existe guideline para dor lombar que recomende repouso. Tá, olha. Entendeu? Minha mãe tá ouvindo esse podcast, ela tem dor lombar crônica. Fala de novo isso, Natália, pra minha mãe ouvir, dona Sandra. Mamãe do Yuri, Não dona existe. Sandra, não existe guideline, não existe recomendação de prática clínica para dor lombar que recomende repouso. Coloque isso para ouvir em looping com todas as pessoas que têm dor lombar e fica sentadinha, ai, eu tô com dor hoje, vou ficar parado. E tem um monte de gente que usa como pretexto isso, né? Cara, aqui a gente já separou metade da audiência que faz isso, provavelmente, né? O que também não quer dizer que a pessoa, quando está numa agudização, tem que sair treinando em alta intensidade. Sim. Boa. Né? Então vamos sair do 880, né? Tá. Isso é importante. Então, o que acontece? É muito importante a gente trabalhar através do movimento para tentar dissociar essa pessoa da experiência da dor em relação ao movimento, né? Porque o que acontece, gente? A dor, ela tem o tamanho da atenção que a gente dá para ela, né? Se a cada movimento que eu vou fazer, eu dou muita atenção para essa dor, eu condiciono. Quando você tenta dissociar isso e a pessoa recupera os seus movimentos, claro, respeitando o tempo dela. É isso que eu falei, você não vai sair falando, não, vai, corre, treina. Não é isso, né? Mas você tem que expor essa pessoa gradualmente aos movimentos que ela perdeu, para que ela recupere esses movimentos e dissocie a dor desses movimentos. Então você dessensibiliza, né? Você dessensibiliza e essa pessoa volta a fletir o tronco, independente da hérnia de disco. Tá. Tá? Isso é muito importante. E a partir do momento que essa pessoa não entra num quadro de incapacidade, ela consegue tirar o foco da dor. A atenção que ela dá à dor fica menor. Por quê? Uma pessoa sem incapacidades ou com menos incapacidade, ela consegue focar na própria vida. Ela consegue focar no trabalho dela. Ela consegue focar nas atividades de lazer dela. E aí é o que eu falei, a atenção à dor é terrível, você aumenta a dor. A experiência de dor fica maior. Você tem que tirar a atenção da dor e voltar a pessoa para o foco na vida dela. Então é por isso hoje, além, claro, também do exercício do movimento ser um potente analgésico, ser o nosso carro-chefe de atuação, você deve trabalhar com foco na incapacidade, para que a pessoa tenha menos limitações de vida, né? Porque a gente tem que pensar no ser, você não pode focar só na dor, você tem que pensar no ser de forma biopsicossocial. Natália, você comentou lá quando a gente tá falando de dor crônica desse sistema de bandeira, isso é uma coisa muito legal. Você consegue também dar uma abordada aí rapidinho com o que são essas bandeiras? Isso é interessante, assim, quem for atuar com algum aluno com dor, dá uma olhada. Por quê? O sistema de bandeiras, ele nos dá alertas para entender a forma de atuar, de tomar uma decisão frente a um paciente com dor. Tá? Eu vou dar um exemplo das bandeiras para dor lombar, né? Que eu acho que é a dor crônica mais prevalente. Então, a gente tem as bandeiras amarelas. Elas nos dizem os fatores psicossociais que estão envolvidos e que aumentam o risco do desenvolvimento e disfunção de dor prolongada,
tá? Então, as bandeiras amarelas, se você percebe que o seu paciente, o seu aluno, ele catastrofiza, ele tem medo da dor, ele tem depressão, ele tem ansiedade, ele tem crenças irracionais, isso já te dá o alerta de que é possível que ele cronifique, Entendi. né? Mas o mais importante, assim, são as red flags, né? Que são as bandeiras vermelhas, porque eu preciso identificar. São coisas raras, tá? Geralmente, cerca de 2% das pessoas com dor lombar vão ter essas red flags. Tá. Mas a gente tem que estar alerta, porque tanto o fisioterapeuta como o educador físico são profissionais de primeiro contato, né? Então, eu preciso identificar isso para encaminhar para outro profissional. Ah, não tem as bandeiras vermelhas? Ok, podemos lidar com mais calma. Desconfio de uma bandeira vermelha, encaminha para o médico, tá bom? Então, eu vou falar das bandeiras vermelhas para dor lombar. Então, por exemplo, se eu desconfiar de fraturas, se a pessoa teve um trauma leve ou um trauma grave, ou se eu desconfiar de uma espondilólise, eu encaminho, tá? Se eu desconfiar de neoplasia, a pessoa já teve câncer nos últimos 5 anos. Se ela começou a perder muito peso de forma inexplicável, e se ela não tiver alívio nem repouso, se ela não tem alívio da dor, é uma dor constante, encaminha. Tá? Se eu desconfio de infecção, febre, infecção bacteriana, se a pessoa fez uma cirurgia recentemente, se ela é imunocomprometido e se a dor não passa durante a noite, encaminha, pode ser uma infecção. Tá? 3 coisas muito importantes na dor lombar que a gente tem que saber identificar. É a síndrome da caldequina. Se a pessoa está tendo incontinência urinária ou fecal, anestesia em cela, ali na região da virilha, né? E, importantíssimo, déficit neurológico progressivo em membro inferior, se a pessoa está perdendo força, se ela perde sensibilidade, encaminha rapidamente. Tá? E se você desconfia que a pessoa tem espondilite anquilosante, que é uma condição reumatológica, onde as articulações elas vão se fundindo, as articulações da coluna, também tem que encaminhar para um diagnóstico. Então, assim, se você for... A minha dica é, você vai atender um paciente com dor no ombro, não se desespere, mas chegue em casa, dá uma olhada, né? Quais são as bandeiras para dor no ombro? Cada região... Cada região vai ter as suas. Tem uma classificação de bandeira. Que legal isso. Entendi. Entendeu? Então, isso é importante. Você não precisa se desesperar na hora. Você não vai saber isso de todas as regiões, né? Tá. Mas você chega em casa, dá uma olhada e qualquer coisa, liga para a pessoa e fala, olha, eu acho melhor você passar num neurologista. Boa. Eu acho melhor você passar no ortopedista. No ortopedista, obrigada. Boa. Mas, assim, em caso de trauma, é na hora. Vai. Entendeu? Entendi. Então é muito legal. Isso eu acho que é aquela tomada de decisão rápida e que pode ser muito significativa. Você descartou as red flags, é uma dor que veio crescendo calmamente, a pessoa consegue lidar, e quando ela dorme tá tudo ok, ela não tem febre, tá ok, continua com o movimento. E vai acompanhando, né? Se a dor progredir, você muda o seu pensamento tem que ser sempre agora, qual a melhor opção para eu fazer agora, nesse momento, como esse paciente se apresenta para mim, né? Você fez um comentário, já vou encaixar rapidinho aqui, só para você dar uma pinceladinha na pergunta do nosso ouvinte lá, do Emanuel Brito, lá do grupo do Telegram, que ele falou se tem relação de doença autoimune com resposta à dor, né, que você comentou aí. Com certeza, né? Doença autoimune tem várias, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de Guillain-Barré. Você tem comprometimento, né, dos nervos periféricos. E um dos sintomas do quadro é dor. Então, existem muitas doenças autoimunes, nem todas podem aumentar a sensibilidade do paciente, mas muitas podem. Aí cada condição tem que ser avaliada, entendeu? Aí o ideal é você dar uma estudada na condição que o seu aluno tem para tentar entender se ele realmente vai ter uma resposta exacerbada, né? Para você poder atuar. Porque, assim, o mais importante, a gente fica pensando muito em progressão, em aumentar a carga, aumentar estímulo. Dependendo da condição, se a pessoa estiver se movimentando,
e você estiver fazendo um trabalho funcional, é isso que você tem que fazer, ok? Então não tem desespero, né? Tá. Não tem desespero, você já traz qualidade de vida para a pessoa. E uma coisa assim, né, indo mais para uma parte prática, eu ia perguntar assim, quais fatores que podem piorar, né, cronificar a dor, né? Então assim, na verdade vou até inverter, mas assim, o que a gente tem que tomar cuidado para não fazer, para não cronificar essa dor? Você falou essa pergunta da forma mais linda, que é o que eu tenho que tomar cuidado para não fazer, né? Por quê? Se vocês lembrarem, a gente tem que enfrentar quando a pessoa teve uma experiência dolorosa. Então eu tenho que ajudar essa pessoa a enfrentar e entender o que aconteceu da melhor forma. E aí entra o cuidado com o nocebo, né? Tá. O nocebo é o contrário do placebo. O placebo todo mundo conhece, né? Eu tomo um remédio de mentira e eu acho que ele vai me fazer bem e eu acabo tendo benefícios até certo ponto. Traduzindo homeopatia. O nocebo é o contrário, você dá informações que podem ser potencialmente interpretadas como ameaça, né? Então você pega ali um paciente que está com dor lombar e você cuidado com a postura, contrai o seu abdômen, porque tudo é o core, né? Para dor lombar a gente tem o mito do core, né? E o core, respira, tudo isso pode gerar uma hipervigilância, pode gerar aumento do risco percebido desse paciente. Então, o que é muito importante ter calma, acalmar esse paciente, em primeiro lugar, e aí você, com a sua cabeça, pensa nas bandeiras, pensa no modelo biopsicossocial, tenta entender um pouquinho o quanto cada um desses aspectos influencia nesse paciente. Uma coisa que eu sempre penso no paciente com dor, humildade. A gente tem que ter humildade, porque é uma vontade que a gente tem de apontar causa. Não porque o seu joelho é valgo, não porque o seu core não está forte, não porque... Calma, não aponte causas se você não sabe. A gente tem muito mais incerteza do que incerteza, mesmo com testes diagnósticos, né? Sim. Mesmo com testes diagnósticos. Então, calma. Por quê? Um diagnóstico sem necessidade, em primeiro lugar, a gente só dá diagnóstico se ele muda a conduta, né? E muitas vezes esse diagnóstico só marca negativamente a pessoa e provavelmente ele nem seja verdadeiro. E aí a gente entra no overdiagnosis, no overtreatment, coisas que são desnecessárias e trazem mais problemas para essa pessoa que às vezes ela só precisava ser acalmada. Se ela tem dor lombar, provavelmente essa dor vai passar em algumas semanas sem nenhum tratamento. Né? Então eu tenho que entender a história natural dessa doença antes de querer intervir nela. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o nocebo, muito cuidado com a informação que a gente dá, tá? Cuidado com a sensação de urgência que você passa para esse paciente, exceto se você identificar uma red flag, né? Sim. E aí você encaminha. Cuidado para não limitar ele sem necessidade. É importante a gente educar ele sobre o processo. Então, aí eu vou precisar entender sobre a história natural dessa doença, para como eu vou educar esse paciente para ele entender sobre o que ele está passando. Até para ele entender que, às vezes, né, se for uma dor crônica, ela vai voltar no futuro algumas vezes, né? E isso é normal, né? Exatamente. O paciente com dor crônica, ele não necessariamente tem dor todo dia, o tempo inteiro. Às vezes ele fica períodos sem dor e aí ele tem um flare-up, mais períodos sem dor e ele tem flare-up. E tem pacientes que têm a dor ali num limite baixo, constantemente e tem flare-ups, entende? Então, assim, a gente tem que entender esses processos para saber acalmar o paciente e agir da melhor forma no momento. Porque, eu vou falar uma coisa muito importante, né? Os preditores de risco para cronificação de dor lombar. Olha só que interessante. Intensidade da dor. Então, quando a pessoa tem uma experiência, uma intensidade da dor muito alta, isso é um preditor de risco. O risco percebido, a ameaça percebida. E aí entra essa questão da gente ter muito cuidado com a informação que vai passar, né? Porque se esse paciente achar que, meu Deus, o que eu tenho é muito grave, você pode aumentar o risco de cronificação. E o aluno, ele considera o que o professor fala, né? Se o professor falar, putz, isso é grave, fudeu, ele falou, caraca, é mais grave do que eu imaginava.
Não, quando a gente tem dor, parece que a gente já tem um bloqueio ali da nossa racionalidade. Assim, né? E aí, se o profissional já entra com uma informação que cria uma urgência muito grande, isso não agrega, né? Jogar gasolina para apagar fogo, né? Exatamente. Dor na perna, então se ele tem aquela dor irradiada, dor na lombar, irradia para a perna também. Sim. Depressão, e olha que interessantíssimo, compensação financeira. Eita, se a pessoa... Olha Exatamente, se ela tem dor, é muito legal, né? Entra o lado social. Se a pessoa tem dor lombar, e isso pode facilitar, por exemplo, um afastamento pelo INSS. E, gente, isso não é consciente nas pessoas. Sim, sim. Entende? A pessoa não cronifica de forma consciente. Mas se ela tem chance de afastamento, se ela consegue alguém que compensa financeiramente, isso aumenta o risco para cronificação. Ai, minhas costas começaram a doer aqui agora. A gente tem milhões de brasileiros com dor nas costas agora, né? Nossa, então... cada dorzinha agora. Caramba, que interessante, meu. É o lado social. Sim, o lado sim, social, é ele atua fortemente, né? É muita coisa para pensar, né? Você deu várias dicas aí sobre a postura do profissional, né, com uma pessoa com dor, mas se fosse para dar uma resumida aqui, o personal lá, tá com o aluno, começou a sentir dor, o que você recomendaria se fosse dar um recado agora pro personal que tá ouvindo? O que eu recomendo é, em primeiro lugar, para ele se acalmar, para ele acalmar o paciente, e ele sempre pensar nisso, assim, não vou apontar nenhuma causa. Boa. Ainda. Vou me acalmar e pensar, porque quando a gente sai falando rapidamente, provavelmente você vai falar algo errado. Boa. Né? Ou desnecessário. Então, eu acho que esse é sempre a primeira coisa que eu tento me controlar. Não vou dar causas. E outra coisa muito importante, ouvir. Se a gente não escuta o relato inteiro da pessoa, você vai perder informações. Entendi. Porque é muito comum, nossa, eu tive dor aqui e tal. Você pode até falar, então vamos diminuir um pouquinho a carga hoje, vamos tal. Agora, se for muito incapacitante, aí você para e tenta acalmar essa pessoa, claro. Sim, né? sim. Não adianta você pegar uma pessoa com uma dor muito incapacitante e falar, não, continua. Não, Tá, boa. isso você tem que dosar, né? Mas o que acontece? A própria pessoa depois ela traz um relato, nossa, eu dormi muito mal hoje. Porque assim, o sono influencia muito também, né? Sim, sim. Os distúrbios de sono, geralmente eles são associados. Então, você vai, e aí depois você vai acalmando, tá vendo? Olha, hoje não foi um dia bom, mas amanhã é outro dia e provavelmente você vai estar melhor. Tá. Né? Isso provavelmente vai passar, então a gente vai com calma hoje, amanhã você retorna e a gente, sabe, para não gerar urgência. E aí você vai colhendo informações, porque você é a pessoa que tem que ficar pensando em 1000 hipóteses, não o seu aluno, né? E aí você colhe informações, pensa nas bandeiras, pensa em todos os aspectos que você tem que pensar. E aí pode ser que nos próximos dias com esse aluno você tenha um pensamento já mais elaborado. Tem algum artigo de referência sobre essa classificação das bandeiras que eu posso deixar aqui pro... Tenho. Depois Eu vou te passar. Tá, eu vou colocar aqui nas referências também, então é bom também você dar uma olhadinha, né, antes de sair alarmando seu aluno aí, olhar nesse sistema das bandeiras, que é uma coisa bem legal também, né? Mas é fácil de procurar também, viu? Coloca sistemas de bandeiras, dor lombar, é bem tranquilo. Ah, tá. Mas eu mando pra você, eu tenho tudo. Beleza, então. Eu acho que encerramos por aqui. Natália, deixa um espaço aqui pra você falar suas últimas palavras antes do podcast terminar. Nossa, foi um prazer enorme, né? Trazer esse olhar, que eu sei que muitas vezes a gente não tem essas informações. Mas eu acho muito importante para quem for lidar com pacientes assim, tentar se aprofundar um pouquinho, porque esses pacientes, muitas vezes, é o que você falou no início, eles não são validados. Sim, sim. E eles passam de profissional por profissional, eles deixam até de acreditar em si mesmos, né? Boa. Então, eu agradeço muito, porque eu acho que com o conhecimento, quem se beneficia não é nem tanto nós profissionais, mas os nossos
os nossos pacientes e alunos. E é para eles que a gente estuda, é para eles que a gente trabalha. E agradeço muito a vocês pela oportunidade, que eu tenho muito prazer de falar desse tema. Nós que agradecemos aí. E Fabiano, quer deixar aí também um recado final? Eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de participar aqui do podcast. Muito obrigado pelo convite aí e vamos junto. Tamo junto. Então, boa. Como diz ET Bilu, busquem conhecimento. ET Bilu. E vamos para a ficha técnica do programa. A apresentação do programa foi feita por mim, Yuri Motoyama, Gilmar Esteves e fisioterapeuta Fabiano Fonseca, quase um nome de um personagem da Marvel, porque é FFF, cara. É muito louco, esse cara é chique demais, E a nossa queridíssima Natália Ambrosio, a produção foi feita por nós e a edição foi feita por mim, Yuri Motoyama. A música de abertura foi produzida pelo compositor Anderson Botega e as vozes da introdução são dos maravilhosos Diogo Bob e Marlo Sanuto. Esse podcast chegou ao seu ouvido graças ao apoio do nosso querido ouvinte Carlos Halp. Provavelmente falei seu sobrenome errado. E o 4 de 15 também faz parte do Portal Deviante, que é o maior portal brasileiro de divulgação científica em formato de podcast. Então, se você gosta de ciência, certeza que você vai achar muita coisa legal lá para ouvir. Fiquem bem, com dor ou sem dor. Até o próximo episódio e mantenha a sua coluna retinha. Beijo pra vocês. Tchau, Gilmar. Tchau, Fabiano. Tchau, Natália. Bom dia pra vocês. Um beijão. Falou, pessoal. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou.